Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. Hoje eu vou ser um pouco mais ousado aqui nas questões, porque eu peguei uma questão do Enem do ano de 2009, um dos Enems mais antigos que nós temos, quando ele estava começando ali a ser aceito, na verdade, como método de ingresso em algumas universidades. O Enem ele já acontece há muito antes de 2009, só que ali em 2009, 2010 é quando ele ganha mais assim, notoriedade mesmo e passa a ser cada vez mais usado em universidades. Nessa época, na minha opinião, o Enem ainda cobrava muita conta, que não é algo que ele costumeiramente cobraria hoje, na minha opinião. Tinha algumas questões que até eram mais curtas, muitas questões visuais, enfim. Eu resolvi trazer uma delas hoje só pra gente ter uma noção de como que era feito antigamente, porque a gente também consegue extrair muitas lições valiosas dessas questões mais antigas. Sem mais enrolações, vamos lá para o nosso desafio de hoje. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Pergunta: de acordo com as informações do gráfico, pessoal, essa questão ela é puramente de interpretação de gráfico. Ela não tem que fazer nenhuma conta e vem comigo para a gente conseguir interpretar corretamente isso daqui, ó. Na parte de baixo do gráfico, nós temos a representação do número de cigarros consumidos diariamente. E na parte vertical do gráfico, nós temos aí os casos de câncer de pulmão. Vamos pegar um exemplo, ó. Vamos supor que eu pegue aqui a pessoa que consome 8 cigarros por dia. Quando eu traço aqui uma linha vertical, eu vou encontrar que o número de casos aí nessa população que fuma cerca de 8 cigarros por dia vai dar aí aproximadamente 20 casos. Se você pega por outro lado aqui as pessoas que fumam 12 cigarros por dia, eles também dão aí uma média de 20 casos de câncer de pulmão. Se eu já aumento, vou lá para 22 cigarros por dia, perceba que já aumenta muito o número de casos, ó. Já vai lá para uma coisa entre 50 e 60. Quando a gente analisa esse gráfico, tem algumas coisas aqui que são importantes de a gente analisar. Deixando um pouco do lado de medicina, biologia de lado e analisando puramente o que o gráfico representa, a gente consegue perceber que se a gente vem aqui, ó, da pessoa que fuma 1 cigarro por dia até a pessoa que fuma 14 cigarros por dia, por esse gráfico aqui, a gente está vendo que a relação ela continua basicamente a mesma. Você continua tendo aí mais ou menos 20 casos de câncer nessa população. Vale ressaltar que eu não estou dizendo para ninguém fumar, ah não, se você fumar 1 cigarro ou 14 cigarros por dia vai ser a mesma coisa. Eu acredito que não vai ser a mesma coisa. Inclusive, eu sou das pessoas que defende que ninguém nem deveria fumar, para começo de história. Mas analisando puramente do ponto de vista da matemática, como eu tô falando para vocês, o gráfico deixa entender isso, que a pessoa que fuma 1 cigarro por dia e a que fuma 14 cigarros por dia, quando você pega essas populações aí que são diferentes, você tem basicamente o mesmo número de casos de câncer de pulmão. Agora, quando você já vai ali para a pessoa que fuma de 15 cigarros por dia para mais, aí você já aumenta muito o número de casos de câncer de pulmão. Perceba, portanto, que essas grandezas elas estão relacionadas. Quanto mais cigarros você fuma, ali, em algum momento também mais casos de câncer de pulmão você tem. Entretanto, essas grandezas elas não são proporcionais. Por qual motivo? Porque tem uma faixa aqui do gráfico em que mesmo você aumentando o número de cigarros consumidos, você não aumenta o número de casos. Se essas grandezas elas fossem puramente proporcionais, sempre que você aumentasse o número de cigarros consumidos, você também teria que aumentar o número de casos de câncer de pulmão. Não é o que acontece no gráfico, repito mais uma vez. Então vamos analisar agora as alternativas para a gente chegar em alguma conclusão. Ó, a letra A diz: o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Essa daqui é falsa. O que quer dizer grandezas inversamente proporcionais? Que quando uma cresce, a outra diminui. A gente não está vendo isso. Letra B. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Isso também é falso. A gente está vendo, elas não são diretamente proporcionais, mas a gente está vendo que existe sim uma relação. Você tem pouquíssimos casos de câncer de pulmão se a pessoa não fuma nada,
você já aumenta aí para 20 quando as pessoas fumam entre 1 e 14 cigarros, e você já aumenta muito mais quando a pessoa fuma mais de 15 cigarros por dia. Então sim, elas se relacionam. Letra C diz: o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Essa também é falso, porque diretamente proporcionais quer dizer que quando um aumenta, o outro aumenta junto. Perceba que, se eu pego aqui, por exemplo, 3 cigarros e aumento para 8, veja que o número de casos não sofre alteração, então não podem ser grandezas diretamente proporcionais. Teria que aumentar junto. Letra D. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Isso também é falso. Se você vem aqui para a pessoa que não fuma nada, o gráfico nos dá a entender de que sim, existem casos ainda mesmo nessa população. É bem mais difícil, mas ainda existem esses casos. Por isso, letra D também está errada. Portanto, só sobra a letra E, que dizia assim, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas. Opa, verdade. Mas sem proporcionalidade. Realmente faz sentido, foi o que a gente viu. Existem momentos ali que mesmo aumentando o número de cigarros, você não aumenta o número de casos, mas existe sim uma relação entre essas duas grandezas. Por isso a resposta letra E de escola. Então, pessoal, perceba que essa questão de gráfico ela é uma questão muito interessante, porque trabalha também com essa questão de grandezas diretamente e inversamente proporcionais para que o aluno chegasse em uma conclusão. Mesmo esse Enem tendo sido elaborado lá em 2009, e mesmo eu achando que o Enem não vai cobrar questões assim atualmente, já que o Enem atualmente ele não tem mais muito esse estilo de questão, mas é uma questão bem interessante para a gente fazer algumas análises bem boas quando o assunto são gráficos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aproveita para curtir, se inscrever no canal, compartilhar com algum amigo. Beijão para vocês e valeu!